Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José em mais uma aula neste maravilhoso e ensolarado mês de janeiro, com temas voltados ao cuidado dos pacientes no verão. E não só dos pacientes, porque muitas vezes nós somos pegos desprevenidos no verão e nos tornamos pacientes. Por que eu digo isso? Porque no começo desse mês nós tivemos um vídeo que eu vou deixar aqui no card disponível para vocês sobre fotoproteção e queimadura solar. Quem nunca teve uma queimadura solar, né, pessoal? Vamos e convenhamos, né? Na segunda semana nós falamos de problemas de pele, doenças de pele prevalentes no verão, focando um pouquinho mais nas micoses superficiais. E hoje, terceira semana de janeiro, nós estamos falando de doenças intestinais prevalentes no verão. Não só as mais prevalentes, mas eu vou citar algumas outras doenças para instigar vocês a pesquisarem mais sobre elas e também solicitarem, caso vocês queiram que esse humilde professor traga esse conteúdo para vocês. Eu sou o professor José, professor da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, a maior e mais completa plataforma de ensino de farmacologia desse nosso Brasilzão amado. Então, fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai tirar todas as suas dúvidas sobre as principais infecções intestinais do verão. Muito bem, pessoal. Podemos pensar que as gastroenterites são as principais doenças que acometem o nosso intestino durante o verão. Não só no verão, é claro, elas acontecem o ano inteiro, mas no verão acabam aparecendo mais devido a dois pontos importantes: o aumento da temperatura e a mudança nos hábitos alimentares. A temperatura aumentada já prejudica também o controle sanitário de alguns alimentos processados rápidos e as mudanças dos nossos hábitos alimentares. A gente vai para a praia, come um marisquinho do mar, vai lá, come algo que normalmente eu não comia, dos ambulantes, por exemplo, e acaba contraindo alguns problemas gastrointestinais. Então, o primeiro ponto importante é diferenciar esses três termos aqui: intoxicação alimentar, gastroenterites e colites. Bom, as colites são problemas, inflamações / infecções mais voltadas ao cólon, a última porção do nosso intestino. As gastroenterites pegam desde o nosso estômago até o nosso sistema entérico, até chegar no nosso cólon. Então, problemas inflamatórios e infecciosos. E a intoxicação alimentar é, claro, um dos motivos, é o veículo pelo qual esses dois problemas, mas principalmente as gastroenterites, acontecem. Quando eu ingiro uma toxina, quando eu ingiro uma bactéria que não deveria estar lá, de um produto estragado, por exemplo, eu estou sofrendo uma intoxicação alimentar e isso vai gerar uma gastroenterite. Então o verão, ela é perfeita. A época, do verão é perfeita para a proliferação de micro-organismos patogênicos, como bactérias, protozoários e vírus. A nossa mudança de hábitos, o nosso deslocamento para regiões que nós não estamos acostumados, façam que nós sejamos mais suscetíveis à colonização por parasitas também. Ingerir água contaminada é muito comum também nessa fase do ano. Alimentos que ficam fora da geladeira estragam muito mais fácil no verão. Alimentos vendidos por ambulantes, por exemplo, que não são tão bem higienizados. Não tenho nada contra ambulantes, pessoal, não pensem nisso, mas eu tenho sim muito contra alimentos que não são bem higienizados e bem acondicionados, porque isso pode sim prejudicar muito o nosso organismo. Ou, pois bem, guardados de forma incorreta. As bactérias, elas não são perceptíveis no paladar, no olfato, muitas vezes nesses alimentos, por isso que passa desapercebidos. Desse processo todo, quais são os principais sintomas que eu vou encontrar nesse caso de uma infecção, de uma inflamação que foi gerada por uma infecção do meu trato gastrointestinal? Principalmente dor abdominal, náusea, diarreia e febre pode vir a acontecer ou não. Muito bem, vamos começar a nossa aula falando da origem, dos principais micro-organismos que podem causar, então, colonizar o alimento e depois
ser ingerido por nós por não ter sido cuidado bem aquele alimento e principalmente então quais as origens das intoxicações e das gastroenterites, né, por consequência. Então os principais grupos de micro-organismos capazes de causar uma intoxicação alimentar durante o verão são fungo, bactéria e alguns outros micro-organismos como os parasitas. Eles afetam diretamente o nosso trato digestório, causam vômito, diarreia, porque afinal não deveriam estar lá. Então eles são expelidos ou por cima, né, ou por baixo, ou por vômito, ou por diarreia. E aí sim acontece então o mal-estar, a dor abdominal, pode vir a ter febre. Quanto maior resposta imunológica tiver, mais febre vai acontecer e ter dor de cabeça também como um reflexo de todo esse processo. Mas o que nós podemos fazer, né? O primeiro ponto, como evitar que isso aconteça? Como evitar que eu ingira alimentos com que cause esse tipo de problema? Bom, cuidado com a higienização das mãos, no manuseio do alimento, limpeza do ambiente, do preparo, né? Organização do preparo, saber a procedência da água, carnes cruas, mal passadas, evitar ao máximo aquela alimentação que é feita ao meio-dia, por exemplo, que poderia ser requentada à noite, jamais deve ficar fora da geladeira. Isso em qualquer local no verão. Quando a gente vai pra praia, por exemplo, é muito comum pegar uma casa, alugar uma casa com os amigos, enfim, com a família, e daí a gente faz a comida lá mesmo, para não gastar mais uma coisa que é comer fora, ou jantar fora todo dia. Bom, nesse processo, toda a comida deve ser consumida no momento e descartada ou ir para a geladeira ou congelador para ser requentada depois. Nunca ficar fora da geladeira. É muito perigoso, pessoal, a colonização desse alimento estragado que está em processo de degradação devido ao calor, causar um mal para as pessoas que usam e que o consumam, né? Carnes cruas, por exemplo, jamais fica fora do refrigerador e a água principalmente. A principal causa de intoxicação é através da água, principalmente porque nós não sabemos a procedência da água que pinga na nossa torneira. E dois pontos importantes, não é só a água que eu bebo diretamente, não, essa mesma água ela é usada para processamento dos alimentos e para gelo. O que mais a gente faz no verão, se não fazer gelo em cima de gelo para poder ser utilizado em diversos outros líquidos para gelar os diversos outros líquidos. Então o gelo também não pode ser feito a partir da água da torneira, porque também pode causar uma intoxicação. Muito bem, pessoal. Outros pontos importantes, né? Outro vilão são os lanches rápidos. Aqueles lanches comercializados na rua, na maioria das vezes, carentes de refrigeração adequada. Então, por isso que se deve escolher lugares com procedência dos alimentos, que já é conhecido o cuidado que tem no processamento da comida, preferencialmente sempre ingerir carnes bem passadas, ovos bem cozidos, vegetais cozidos também, e na praia cuidar ainda mais no consumo de peixe, camarão, castanha do caju. Não sei se vocês sabiam, mas ele é um alimento que oxida quando exposto ao calor por muito tempo, e isso perde os benefícios nutricionais e pode causar também problemas de intoxicação. Preparações à base de leite também devem ser evitados, e queijos que ficaram um tempo fora da refrigeração adequada. Então tudo isso nós podemos controlar para evitar, né? Então, principalmente, selecione e lave com água corrente frutas, verduras, leguminosas, depois coloque elas imersas na água sanitária, e outros produtos especiais que também podem ser utilizados para esse fim podem ser sim inseridos ali. Não esquecer de enxaguar e consumir então o mais rápido possível. Ingerir água filtrada, ou se não tem filtro, ferver a água, gelar e depois consumir. E isso vale muito também para a confecção do gelo, como eu já falei. Como armazenar o alimento para evitar que isso aconteça depois de produzido, né? Então, por exemplo, tem que se ter certeza que o alimento foi totalmente cozido no ponto certo,
Os alimentos prontos, que serão consumidos depois, como eu disse, devem ir para refrigeração abaixo de 5 graus Celsius e aquecidos só no momento do consumo, né? O produto deve estar dentro, né? Dentro da temperatura de 75 graus quando vai ser consumido. Alimentos seguros devem ser comprados, verificando o prazo de validade. Nunca esqueça, pessoal, de conferir o prazo de validade, o acondicionamento, e mesmo que você olha a embalagem e o produto está dentro da validade, dá uma checada na qualidade, se não deu algum bolor, se não criou alguma contaminação fúngica visível naquele produto, porque pode haver um problema no acondicionamento do produto e não no prazo de validade. Então precisa ser vistoriado mais rigorosamente quando se está no verão. Outros 3 pontos importantes. Quando você vai no supermercado, está aquele calorão, escolha os alimentos que estão mais no fundo do refrigerador, assim menos expostos à troca de temperatura e assim por diante. Se consumir leite, consuma o pasteurizado, o esterilizado ou o fervido. E as preparações culinárias que utilizam ovo precisam ser evitadas, como gemada, chantilly, ovo frito, mole, maionese caseira, evitar ao máximo. Quanto mais você ser exposto a alimentos que podem ter contaminação por algumas bactérias, maior risco você vai ter. Muito bem, olha a dica do professor José. Pescados, eles devem ser mantidos até 4 graus Celsius e pelo período não superior de 24 horas. Olha aqui, ó, olha a dica do professor José. Carnes cruas, bovina, suína, aves e outras, né? Devem ser guardados em refrigeradores até 4 graus Celsius por até 72 horas, pessoal. 3 a 4 dias. Ovos crus devem ser conservados na prateleira da geladeira, não fora da geladeira, e no fundo, não no local que você abre a porta, em no máximo 14 dias. Aqueles alimentos que sofrem cozimento também devem ser congelados no refrigerador e mantidos até 3 dias ou 4 no máximo. Nunca deve ser guardados no forno, deixados lá para comer depois. Não pode. Os produtos considerados estoque seco, como bolacha, arroz, macarrão, feijão, enlatado, aí sim em temperatura ambiente e seguir a especificação de cada um dos fabricantes. Vamos lá então falar um pouquinho de gastroenterites. Olha só, sintomas são muito parecidos, né, de outras doenças intestinais. Então, dor abdominal, náusea, diarreia e mesmo, né, a febre. Por que há diarreia no processo de gastroenterite? Bem, pessoal, olha só, chegam até o nosso intestino de 4 a 6 litros de água por dia. Isso é somado à água que eu consumo, a água da saliva, a água secretada pelos meus órgãos para dentro do meu tubo digestório, a água do suco pancreático, do suco gástrico. Então até 6 litros chegam até o meu intestino. E olha a capacidade desse danado em absorver essa água. Sobram só 150 até 200 ml de água no bolo fecal. O que mais que você quer, meu querido? 100% absorvido? Não dá. Tem que ter um pouquinho de água no bolo fecal, que é para manter a integridade do bolo fecal, para que ele tenha essa hidratação necessária para ser expelido. Mas olhe a quantidade de água que é absorvida. Quando eu tenho algum processo inflamatório e mais ainda quando eu tenho um processo infeccioso, o meu intestino perde essa capacidade e começa a secretar água. Por isso que eu tenho diarreia. E uma das diarreias que são mais preocupantes é a própria diarreia aguda, que dura no máximo, né, 5 dias, mas que ela tem uma tendência a ser muito intensa, e ela é fruto de infecções de diferentes origens, né? Nós temos também a diarreia persistente, que é de 2 a 4 semanas, a crônica, que é mais de 4 semanas, e elas são, né, simplesmente o aumento da secreção de água pelo meu próprio intestino. Quais que são os micro-organismos principais que estão por trás, que causam esse desbalanço na gastroenterite e que geram então esses sintomas? Bom, nós temos o vírus como causador até 60% dessas doenças. Então o vírus ele é um componente muito importante. Nós temos 2 principalmente. Antigamente a prevalência era gigantesca de infecções gastroentéricas por rotavírus. Mas aí surgiu a vacina, o que diminuiu principalmente nas crianças
muito a causa de diarreia por infecção viral. Então o rotavírus não é mais o principal, mas o citomegalovírus é o outro vírus que pode causar então gastroenterite, e ele fica numa fase de latência por muito tempo no nosso corpo. Boa parte da população já tem a presença desse vírus, mas que fica em latência porque o sistema imunológico mantém ele praticamente incubado. Quando eu tenho uma queda na minha imunidade, quando eu tenho uma viagem, por exemplo, que eu fico estressado, fico muito preocupado, não sei se eu chego, não sei se eu vou, aí que acontece o aumento da proliferação desse vírus e acaba surgindo então a gastroenterite viral. Além dos vírus, então, que quase chegam a 60% das causas de problemas gastroentéricos, nós temos ali também, que geram diarreia, né? Nós temos as bactérias e os parasitas. Os parasitas têm uma prevalência muito pequena, mas as bactérias têm a sua importância. Eu coloquei algumas, né, as principais delas, mas a que mais causa durante a fase do verão, claro que tem uma prevalência muito grande também durante o ano, mas no verão ela é muito mais presente, é a Shigella e a Salmonella, né? Então a Salmonella, a Shigella, a Escherichia coli, a Campylobacter, o Clostridium, que causa inclusive, né, a colite pseudomembranosa, que é uma condição grave, né? Essas são as principais bactérias. Mas eu noto para vocês, se vou mostrar para vocês uma situação. A bactéria, ela produz toxinas, e as toxinas, que principalmente nas gram-negativas, né, causam diversos problemas intestinais. Causam o processo inflamatório, secretam substâncias pró-inflamatórias, enfim, causam a inflamação intestinal. Então, infecção barra inflamação. Essas bactérias, quando elas passam pelo meu suco gástrico, boa parte delas já era, não chega até o intestino. Agora, se elas contaminaram o alimento com a toxina que elas produzem para gerar inflamação, e eu ingiro nesse alimento as toxinas e não a bactéria, com a bactéria também, mas com uma quantidade importante de toxinas já naquele material que eu estou ingerindo, eu tenho uma chance de evoluir para um quadro mais grave com maior facilidade. Então eu posso ingerir tanto a bactéria que está contaminando aquele alimento, que eu deixei ser contaminado porque não acondicionei, não refrigerei, não armazenei da forma correta, quanto a bactéria e a toxina já liberada no ambiente que eu consumi dessa bactéria. Isso piora mais ainda, pode piorar mais ainda o meu quadro infeccioso. Show? Então as gastroenterites são as principais condições, problemas intestinais que são geradas por intoxicações alimentares no verão. Além dessa, nós temos outras também, pessoal, outros problemas, como a colite, né? A colite é uma inflamação intestinal que provoca, né, uma alternância entre períodos de diarreia e de prisão de ventre. Ela pode ser causada por intoxicação alimentar também, por isso que eu trouxe aqui, por estresse, por infecções bacterianas também, tá? Muito bem. Nós temos alguns tipos de colite que vai comprometer mais a região do meu cólon. O primeiro tipo de colite nós chamamos de colite ulcerativa, e aqui tem uma fotinho mostrando mais ou menos o aspecto, né, de úlcera que fica o meu intestino, meu amigo, né? Então, olha só, ela é uma inflamação do intestino caracterizada por várias úlceras na parede interna do meu intestino, que causam muito desconforto, né? As úlceras, elas podem aparecer durante todo, né, por todo o meu intestino, em partes isoladas ou só lá na parte final do meu tubo digestório. Além da presença das úlceras, pode haver diarreia com muco, olha a diferença da colite para a gastroenterite, né? Diarreia com muco e sangue, dor abdominal e febre. Então essa foi a primeira colite ulcerativa. Segunda, colite pseudomembranosa, né? Olha o aspecto do intestino na colite pseudomembranosa. Nessa colite, pessoal, ela as fezes têm uma consistência muito líquida, tem cólicas abdominais muito intensa, febre alta, mal-estar geral e é associada, na maioria das vezes, com o uso de antibióticos, como amoxicilina e azitromicina. Esse tipo de colite, pessoal, também está associado à presença de uma bactéria principal, que secreta toxinas que causa esse aspecto amarelado, né, em forma de placas amarelas dentro do intestino, que é o Clostridium difficile. Isso que produz, então, as toxinas que causam esse aspecto amarelado.
Muito bem, continuando revisando, colite nervosa. Ela é uma condição chamada de síndrome do intestino irritável. Isso, aposto que você já ouviu falar desse problema também. Ela é muito mais comum em jovens e é causada por problemas, por condições psicológicas alteradas ou agredidas, né, pelo estresse e pela ansiedade. Isso deixa o intestino mais sensível, isso favorece a ocorrência de lesões. Ela é caracterizada por dor, desconforto abdominal e excesso indemasiado de gases. Colite isquêmica. Ela é muito relacionada com o estilo de vida da pessoa, pois a causa principal é o entupimento de artérias principais do intestino pela presença de camadas, de placas de gordura, o que leva então à formação de uma úlcera, abscessos, inchaço, além de aumentar a probabilidade de ocorrer hemorragia. Então, dessa forma, a melhor forma de conduzir o cuidado do paciente é associar obrigatoriamente hábitos alimentares melhorados e a prática de exercícios físicos, né? A colite, ela tem vários sintomas. Ela é muito parecida com a gastroenterite nos sintomas de dor abdominal, diarreia e febre, eventualmente na gastroenterite e quase que frequentemente na colite pseudomembranosa, por exemplo. Mas uma das diferenças mais importantes é a alternância dos períodos de diarreia e prisão de ventre, a presença de muco nas fezes, sangue nas fezes, pelo comprometimento do cólon que é ricamente vascularizado, calafrios e uma desidratação também muito severa. Além disso, quando ela é ulcerativa, ela tende a causar também feridas na boca, em alguns casos, né? E o aumento dos gases. Show? Então essa é a colite. A grande dúvida que chega é agora. Bom, professor, chegamos então no verão, os alimentos estão sendo menos acondicionados da maneira correta, menos refrigerados como deveriam ser, e os meus pacientes estão chegando com queixas de diarreia. E a dúvida é, será que é uma intoxicação alimentar simples? Será que ela é complicada? Será que é perigoso para o meu paciente ficar assim e ir para casa? Será que eu não preciso encaminhar para o médico? Essa é a dúvida. Será que é uma gastroenterite ou é uma colite? Colite ulcerativa? Colite pseudomembranosa? Então, pessoal, como eu posso ajudar pelo olhar do farmacêutico? Mas que é o primeiro passo também de uma anamnese médica. É o primeiro passo que se faz na avaliação médica também. Então vem comigo e vamos dar uma olhadinha como que é o pensamento sobre um caso de diarreia, provavelmente por um problema de intoxicação alimentar. Muito bem, antes de continuar e falar um pouquinho mais sobre o pensamento sobre um quadro de diarreia que provavelmente estará associada a uma intoxicação alimentar nessa fase do ano, eu peço que você, se gostou do vídeo até aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações e hoje eu tenho mais um passo para você trilhar no estudo da farmacologia. Olha só, esse aqui é um material especial sobre doença intestinal de verão, que vai ser enviado em conjunto com os problemas de pele superficiais de verão e a fotoproteção e queimadura solar. Mais um material, conteúdo denso, conteúdo para estudar, falando um resumo dessa aula e com outros conceitos também. Por exemplo, falando de colite, quais os tipos de colite, quais são os sintomas principais, que nós já discutimos aqui na aula, os tipos de lactobacilos e de prebióticos e probióticos mais utilizados. Show? Então, se você quer ter acesso a esse material aqui, é grátis, é gratuito para você aprender de verdade, é um presente do nosso canal Farmacologia Fácil. É só você clicar no link aqui embaixo desse vídeo, no segundo link, né? O primeiro link, ele é a nossa mega, super, mega blaster plataforma Farmacologia Aplicada 2.0, que é a casa de quem quer aprender farmacologia de verdade com o método R2A. Revisão da fisiologia, aprofundamento no mecanismo de ação e aplicabilidade prática de tudo que você aprender na teoria. Essa é a nossa casa, tá no primeiro link aqui embaixo. No segundo link, você clica e se cadastra para receber os e-mails de conteúdo, que são conteúdos semanais que nós enviamos na segunda e na quarta, sempre quando tiver o meu nomezinho ali na caixa de entrada do teu e-mail, pode abrir. Não é propaganda, é o cronograma das nossas aulas da semana, que são grátis para você e lives que eventualmente tenha, e
material e material enviado para você em forma de texto, eventualmente em PDF, fluxogramas, enfim, vai ter muita coisa durante todo esse ano. Em janeiro está bombando, já são mais de 6 e-mails mandados só nesse mês de janeiro, com conteúdo como esse que você acabou de ver. Muito bem, então vamos pensar um pouquinho agora sobre os pacientes com diarreia. Como conduzir um atendimento, como conduzir o pensamento sobre o caso dos nossos pacientes. E para isso eu tenho este fluxograma que eu mostro para vocês agora. Olha só, dividindo com algumas perguntas, alguns questionamentos que eu posso fazer para o paciente quanto ao tempo do sintoma, característica e qualidade, gravidade, o ambiente ou a situação aonde ele está, fatores que agravam ou que aliviam, sintomas associados, perfil do paciente, história clínica e história farmacoterapêutica. Então a primeira pergunta é: qual que é a situação? Tem um paciente lá com sintoma de diarreia, você não sabe se você pode ajudar ele ou se tem que encaminhar para o médico. Isso visão do farmacêutico. Se o médico recebeu um paciente com problema de diarreia, ele precisa fazer essa primeira triagem também para notar se é um problema grave ou não. Então é o primeiro passo para qualquer profissional da saúde. Muito bem, lembrando que a grande maioria das diarreias são autolimitantes, elas vão se resolver automaticamente e eu posso acelerar esse processo. Era para demorar 5 dias, eu posso acelerar para 2, 3 dias o processo diarreico, se eu tiver a conduta clínica correta. Então, quando eu tenho uma condição autolimitante, eu posso acelerar a resolutividade do problema. Então, a primeira pergunta é quanto tempo? Se eu tiver menos de 5 dias, eu mantenho o pensamento que é uma condição autolimitante. Eu mantenho aqui na caixinha verde. Se for mais de 5 dias em adulto ou mais de 2 dias em criança, né, entre 2 e 12 anos, ou idosos, tem que ser encaminhado, porque no idoso e na criança acima de 2 dias, liga o alerta. No adulto normal, rígido, mais de 5 dias, eu ligo o alerta. Muito bem, mas vamos supor que é menos de 5 dias, então eu passo para a próxima pergunta. Característica, né? Quais são os sinais e os sintomas que esse paciente apresenta? Então, se tiver fezes macia, aquosa, com aumento na frequência da evacuação, até 3 vezes em um período de 24 horas, eu mantenho aqui o processo. Mantenho ele no pensamento em uma condição autolimitante. Agora, se tiver presença de sangue e muco nas fezes, ligo o alerta. Pode ser uma colite, pode ser uma colite pseudomembranosa ou ulcerativa, é um quadro complicado, precisa ser encaminhado para uma melhor avaliação. Olha a importância da primeira parte da nossa aula para entender esse fluxograma. Desculpe minha voz. Vamos para a próxima agora. Próxima pergunta que faço para o paciente, né? Gravidade. Qual a intensidade do sintoma? O paciente não está incapacitado para realizar nenhuma atividade diária. Apesar de ter aquele incômodo normal de qualquer quadro diarreico, ele continua as atividades diárias comuns. Isso é o processo autolimitante. Agora, um processo que compromete o dia dele, não consegue continuar trabalhando, não consegue ir na aula, é uma condição não autolimitante, precisa ser encaminhado. Show? Normalmente uma resposta é consequência da outra. Próxima agora então. Se eu tenho um paciente que me relata, né, qual é o ambiente ou processo ou estado que ele está passando agora. Então ele relata estresse ou alguma alteração na alimentação. Você questiona: comeu alguma coisa estranha, alguma coisa diferente, algum alimento que você não vinha comendo, foi em alguma festa que serviram um alimento para grande quantidade de pessoas, ou viajou nos últimos dias, né? Claro que precisamos estar alertas para duas coisas também. Se ele não está utilizando um medicamento, que já vai chegar nessa pergunta, ou se por acaso ele não está viajando mesmo. Porque a diarreia do viajante ele é um quadro que precisa ser encaminhado e pode evoluir muito rápido para um quadro grave. Mas se não é a condição, segue aqui no verde. Agora, se a diarreia é em resposta a alimentos específicos, né, tem que ser encaminhado. Ele comeu aquele alimento, começou a diarreia. Tem que ser encaminhado para um especialista para saber se ele não é alérgico a algum componente daquela alimentação. Muito bem.
Agora, fatores que agravam ou que aliviam o processo diarreico. Pode agravar com dieta rica em alimentos gordurosos, condimentos e hiperosmolares, né? Aqueles que vão reter mais água no meu tubo digestório e vão fazer aumentar a diarreia, né? Então, esse é um processo que precisa ser controlado também. Tem que ser orientado o paciente nos alimentos que ele deve ou não utilizar. E se ele relata que sim, comer um X, por exemplo, piorou a diarreia, está claro que é um processo que precisa ser comentado e esclarecido para o paciente. Tem que reduzir, então, a ingesta de gordura e alguns alimentos hiperosmóticos, né? Sinais e sintomas específicos. Olha só, dor abdominal, cólica leve, moderada, distensão abdominal, flatulência e fraqueza é comum. Qualquer processo vai ter, desde que não seja criança e idoso, é um processo autolimitante. Hidratação, hidratação, hidratação e controle alimentar até que o processo se restabeleça. E claro, cada evacuação, cada evento de vômito, reestruturação com probióticos no meu intestino para regular a minha microbiota intestinal. Agora, tem alguns sintomas que precisam ser muito bem alertados. Por exemplo, né, uma diarreia alternada com constipação, olha a colite, né, vômitos frequentes, dor muscular, dor de cabeça intensa, febre, perda de peso importante, né, mais de 5% do peso corporal nos últimos dias, sinais de desidratação, como por exemplo, turgor cutâneo diminuído, olhos fundos, tontura, boca seca, sede e redução da diurese. A desidratação é a pior, é o que mais precisa ser combatido no processo diarreico, com hidratantes caseiros ou comprados, enfim, na farmácia, né? Perfil do paciente, sem características de alerta, ou quais são as características de alerta que deve se dar origem a um encaminhamento, por exemplo, para um especialista. Crianças com menos de 2 anos, gestantes ou lactantes com sinais persistentes após 1 semana, os idosos frágeis e aqueles que têm uma atividade diária restrita. Esses são os públicos que são de alerta. Fora eles, eu sigo numa condição autolimitante ainda. Muito bem, história clínica. Nenhuma condição de saúde que predispõe ou agrava o sinal, né? Agora, a pessoa pode ter uma doença inflamatória intestinal, uma síndrome do intestino irritável, já faz muito tempo que tem esse mesmo processo não responsível ao tratamento. Então, a investigação ela deve voltar também para doenças do intestino. Se ela tem eventualmente esse processo de diarreia e não foi até uma avaliação mais rigorosa, pode ser que ela tenha uma doença causando aquilo, uma doença de base causando aquilo e por isso que tem que ser encaminhado também. E por fim, na farmacoterapia, né, pedir se ele está utilizando algum medicamento, utilizou nos últimos dias e, claro, se ele está em uso de um medicamento que está causando comprovadamente essa diarreia, precisa ser notificado o médico que prescreveu aquele fármaco para que haja uma regulação da dose ou uma retirada e substituição por outro, e isso é critério médico daí fazer essa mudança. Muito bem, no caso do nosso paciente seguir aqui nessa coluna verde, num processo autolimitante, o farmacêutico pode sim prescrever medicamentos, uma terapia farmacológica e uma terapia não farmacológica. Primeira prescrição, uma terapia não farmacológica, depois uma farmacológica se for necessário. E o médico, se o paciente também continua numa condição autolimitante, ele pode acelerar o processo de resolução, utilizando também medidas não farmacológicas e farmacológicas. Pegaram? Então vamos lá. Medidas não farmacológicas para uma condição de diarreia. Ingestão de líquidos recomendada. Adultos devem ser encorajados a ingerir pelo menos 1,5 a 2 litros de água e outros líquidos não lácteos por dia. E crianças de 960 ml a quase 2 litros de água dia. Soro, fora isso, soro de reidratação oral, 150 a 200 ml a cada evacuação diarreica. Isso é muito importante, pessoal. A gente pensa, não, eu vou tomando que nem água. Não, tem que ser ingerido no mínimo 200 ml, né, para cada evacuação diarreica. Isso vale também para o probiótico. Não é só de 12 em 12 horas. Ele pode ser ingerido a cada... Pense comigo, pessoal. Você utiliza o probiótico e na evacuação você perde bilhões de bactérias.
Então, para repor essas bactérias, precisa ser ingerido novamente um aporte das bactérias para que elas comecem a proliferar novamente. Bactérias boas, né? Lactobacilos, bacilos e dentre outros, né? E algumas leveduras, como também os Saccharomyces boulardii, que é o mais utilizado também nas terapias contra a diarreia infecciosa. Muito bem. Evitar bebidas alcoólicas, líquidos hiperosmolares como sucos industrializados, não pode utilizar. Alimentos gordurosos ou condimentados, evitar um exercício extenuante, exercício físico, né? Adotar refeições frequentes e leves distribuídas durante todo o dia e uma dieta BRAT, que é banana, arroz, maçã e torradas, alimentos com maior teor energético e micronutrientes. Então, nós tendo essas condições não farmacológicas indicadas, pode ser associada a uma terapia farmacológica com probióticos. Qual que é a diferença de um pré-biótico para um probiótico? Pré-biótico ele vai alimentar as bactérias que são os probióticos. Então o pré-biótico alimenta o probiótico. E essas bactérias nem sempre são bactérias. Também eu tenho leveduras que são utilizadas, que tem um combate direto no controle dessa microbiota, como se fosse o juiz do meu intestino, é a levedura, né? Como o Saccharomyces, né? Ele chega lá e diz, ó, você pode continuar e você não. Já as bactérias, como os lactobacilos, elas são bactérias boas, que crescem, ocupam um espaço no meu intestino e evitam que as bactérias bad, aquelas más que vão causar infecção, cresçam. Então, quando eu tenho uma infecção, normalmente eu uso amoxicilina, por exemplo, qualquer antibiótico, eu tenho uma destruição das bactérias boas. As ruins crescem e causam estrago. Então eu reponho com os lactobacilos, por exemplo, as bactérias boas e eu restabeleço então o campo. Restabeleço todo o equilíbrio da minha microbiota. Muito bem. Quais são as possibilidades de tratamento? Então anotem aí. Olha só, nós temos o 20B, que é lactobacilo, basicamente. Nós temos também os lactobacilos presentes no Florastor, Flomac, Prolive, ou Prolive, né, como alguns falam, e Leiba. Esses são outros tipos de lactobacilos com algumas diferenças, principalmente, né, algumas reações adversas que podem causar. Podem ter até uma frequência de rush cutâneo, aumento dos gases. É um lactobacilos com umas propriedades que causam alguns efeitos adversos. Se vocês quiserem, além de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber tudo que tem aqui no nosso canal do YouTube, você pode solicitar aulas. Então, se você quiser saber a diferença específica de cada um desses lactobacilos e das leveduras que nós vamos falar hoje, deixa nos comentários que eu faço uma aula falando tudo sobre pré e probióticos, tudo para você, tá? Então, lactobacilos presente, por exemplo, no Prolive. Agora, leveduras. Vamos continuar os lactobacilos. Lactobacilos que tem no Colides e no Provence também podem ser utilizados. E nós temos também associações de tipos de lactobacilos, né? Bilhões e bilhões de cepas de diferentes lactobacilos, como por exemplo no Symbiofos, no Probiotop e no Lactofos. Então são tipos diferentes de probióticos. Se você quiser saber a diferença, lembrando, deixa nos comentários, professor, faz uma aula completa e eu venho aqui e falo mais sobre esses tipos de lactobacilos. E nós temos também os bacilos, como que estão presentes na enterogermina. Segue a mesma ideia, colonizar o intestino para reestruturar as bactérias que foram desprendidas e eliminadas pela diarreia boas, recolonizar com bactérias boas e evitar que as bactérias ruins que estão causando infecção continuem crescendo. E nós temos também os Saccharomyces. Os Saccharomyces, pessoal, tem algumas características que são muito importantes. Vou listar algumas para vocês. Aonde que tem Saccharomyces boulardii? No Floratil, no Florente, no Repoflora e em outros, tá? Quais são as características dessa levedura? O Saccharomyces, ele produz proteases, libera proteases no meio onde ele está. Essas proteases, elas, por exemplo, elas degradam algumas toxinas específicas de bactérias gram-negativas, toxina A, toxina B. Além disso, as secretases, secretadas pelo Clostridium difficile, por exemplo. Então, a própria levedura destrói as toxinas produzidas por diversas bactérias patogênicas, inclusive do
produzidas pelo Clostridium. Muito bem. Tem um efeito também antibacteriano, desculpa. Como, por exemplo, a Escherichia e a Salmonella são duas bactérias patogênicas que estão associadas à infecção aguda e que demonstram uma adesão a uma manose que está na superfície do Saccharomyces boulardii. Isso, pessoal, via receptor de lectinas. Isso faz com que a bactéria que está invadindo os Saccharomyces fique impedida de atacar as microvirosidades do intestino. Olha que safado esse Saccharomyces. Ele vai capturar essas bactérias e evitar que elas façam um problemão nas camadas mais próximas do lume do meu intestino. Muito bem. Tem um efeito trófico também lá no enterócito. Olha só, a hipersecreção de água e eletrólitos causada por algumas toxinas, né, de bactérias que causam infecção intestinal é reduzida pela introdução do Saccharomyces, especialmente quando eu tenho a chamada cólera, a toxina da cólera causando isso. Por quê? Porque a protease 120 Daltons secretada pela Saccharomyces boulardii, ela já foi muito bem observada, tem a capacidade de inibir a produção e secreção de cloretos e com isso diminui o processo de secreção de água do meu intestino, causado pelas toxinas que estão estimulando o processo. Também age como um anti-inflamatório, olha só, interleucina 8 é uma citocina pró-inflamatória secretada durante a infecção da Escherichia coli, por exemplo. E os Saccharomyces boulardii já provou ser capaz de diminuir a secreção de interleucina 8, por exemplo, durante essa infecção. Então, ajuda não só na infecção bacteriana, mas também em processos de doenças inflamatórias do intestino. E para fechar com chave de ouro as funções do Saccharomyces, ele também, pelo menos em ensaios experimentais em ratos, é capaz de induzir uma resposta imune. Por exemplo, aumentando a secreção de imunoglobulina tipo A, aquela que é da resposta, então, a invasores. Então, tenho ainda mais um caminho a ser trilhado pelo Saccharomyces, que é uma das estruturas, uma das possibilidades de probióticos que nós temos hoje. Então, olha só esse material, pessoal. Com os lactobacilos, que a gente falou antes de falar do Saccharomyces, eles têm cada um deles uma função a mais, além da função contra a diarreia. Então, eu fiz uma tabelinha aqui com os principais e as funções. E também no Saccharomyces, né, em algumas condições especiais. Quer esse material? É só você clicar no segundo link aqui, botar o seu e-mail que você vai receber com certeza por e-mail esse material, junto com os links de todas as aulas que terão daqui para frente. Muito bem, pessoal. Então, lembrando, qual combinado? Professor, eu quero que você fale mais de pré e probióticos. Deixe nos comentários que eu faço uma aula só sobre isso para você fechar o tratamento de diarreia. E claro, qualquer dúvida, pessoal, qualquer dúvida que você tenha, pode lançar aqui que a gente responde. Show, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até semana que vem. Semana que vem a aula vai ajudar muito no estudo da farmacologia durante todo esse ano. Eu espero você. E se você quiser ser especialista em farmacologia, aprender de verdade essa matéria tão importante, primeiro link da descrição, vem para nossa casa, Farmacologia Aplicada 2.0. Grande abraço e tchau, tchau!